Oi, pessoal, friozinho bom. Nós estamos nesse período maravilhoso, principalmente aqui no Nordeste. Para quem não é do Nordeste e estiver nos assistindo, venha conhecer São João, um período muito típico nosso, de muita fogueira, muito milho, muita alegria em família. E eu passo por aqui para mais uma edição do Clube do Livro. Isso que é maravilhoso é que o Clube do Livro não tem intervalo, não tem recesso. O nosso São João, o nosso Anarriê, é aqui junto, estudando o Clube do Livro. Então, hoje, dia 22 de junho, o Clube do Livro Voltei a História do Irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, aqui com vocês, Glécia Carneiro. Então, vamos para mais uma edição, iniciando mais um capítulo também. E espero que você tenha gostado aí dessas mudanças, dessa dinâmica nova que eu trouxe para vocês, para a gente poder dar uma movimentada aí já no finalzinho desse livro, já de coração acelerado para o final e as últimas compreensões que Jacob divide conosco. E hoje, né, já apresentei o nosso Clube do Livro, e hoje eu sempre te lembro que isso é uma produção do CAC, Kardec, Amor e Caridade, um grupo de estudos espíritas, que você já nos acompanha aqui, você que vem pela primeira vez, nós estamos aí nos canais como o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, e você pode nos acompanhar, você pode receber as novidades, e pode também, aliás, deve compartilhar o nosso trabalho para mais amigos, familiares, colegas, para que essa doutrina chegue a mais e mais pessoas. Lá no vídeo, eu sempre coloco nos comentários o link de acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Então, se você entrar nas edições anteriores, você vai ver lá o link de acesso. Ele aparece azulzinho nos comentários. Você pega o dedinho no seu celular, toca, como está aqui aparecendo, ou se você assistir pelo computador, você toca com o seu mouse e aí você vai direto para o grupo do WhatsApp. Pode também pedir ajuda a alguém. A gente sempre tem alguém na família que mexe mais com essas tecnologias digitais, não é? Um filho, uma filha, um neto, uma neta, companheiro, companheiras, amigos. Então, essa ajuda aí também é super importante para vocês conseguirem nos acompanhar, tá certo? E esse vídeo também você pode curtir, você pode adentrar o nosso canal no YouTube e pode compartilhar também. Bom, qual é a nossa dinâmica de estudos, né? Então, nós fazemos a leitura dos itens do capítulo, essa é a dinâmica nos últimos semanas aí, né? Começamos aí dia 8 de junho com essa dinâmica nova. Depois nós adentramos nas lições de Jacob, onde eu retorno e faço alguns destaques de Jacob para vocês. Claro que os destaques são sobre o meu olhar. Depois nós fazemos uma mergulha doutrinária na doutrina, que é justamente tentar fazer esse link aí entre o livro de Jacob, né, essa psicografia de Chico Xavier, e os nossos livros bases, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Livro dos Médios, e daí por diante. Um deles eu seleciono aqui para vocês verem como Jacob traz o que já está lá nos nossos livros da doutrina espírita. E depois eu separo um trecho, muitas reflexões. É um pedacinho desses itens que nós fizemos a leitura, que eu acho importante a gente ficar refletindo, né? Como a gente diz, pensando ao longo dessa semana até o nosso próximo encontro. E hoje nós começamos o capítulo 18, Ensinamento Inesperado. Então, ele já nos traz aí essa expectativa de que vem ensinamentos que ainda não são conhecidos, ensinamentos que ele não esperava, né? O inesperado é o novo, o inesperado é aquilo que a gente não estava ainda, talvez, quem sabe, preparada para receber. E aí Jacob nos traz isso nesse capítulo 18. E dentro dele, nós vamos começar hoje o próprio início do capítulo 18 e o capítulo, desculpa, gente, o item 18.1, 18.2. 18.1 denominado experimentação. Então, Jacob dá uma experimentada aí nesse mundo espiritual, né? Ele tem uma experiência para nos contar uma experiência nova, e depois ele vivencia um espírito perseguidor. Sabemos dentro da doutrina que todos nós temos os nossos companheiros não desejados aos nossos lados, né? A gente nunca deseja companhias desagradáveis, mas elas existem, mas elas estão aí, né?
encarnadas e desencarnadas. Então, Jacob vem nos mostrar como é conviver com este espírito perseguidor, né? Como é experimentar isso. Então, vamos lá para a leitura de itens do capítulo. Como de praxe, deixa eu molhar a garganta. E iniciando o começo do capítulo denominado Ensinamentos Inesperados. Então, vou fazer a leitura deste capítulo 18, Início, Ensinamento Inesperado. Vamos lá. Pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda a luta. E o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se exonerado da obrigação de ser útil ao próximo no devotamento fraternal. Entretanto, para todos aqueles que se demoraram longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva. A maneira dos corrosivos que servem a tarefas de limpeza, utilizados por mãos hábeis. Todavia, os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão 1000 meios de agir e servir no extenso campo do bem. Assembleias veneráveis de benfeitores congregarão-se nos altos cimos em favor de milhões de seres, mas espírito algum se sentará num trono que não edificou, nem brilhará com a alheia lâmpada. Apelos e consolos do campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva, mas, acima de tudo, por valiosas ferramentas de serviço redentor. Este é um ensinamento que estou aprendendo à custa de muito esforço e que os amigos esclarecidos da Terra possivelmente evitarão, valendo-se das oportunidades de elevação e aprimoramento que o mundo lhes oferece. Cerramos assim a leitura do início do capítulo 18, vamos para o item 18.1, experimentação. Certo companheiro de aprendizado convidou-me a experimentar praticamente as lições da escola iluminativa em que nos reajustávamos. Iríamos ao rio, onde receberamos valiosas bênçãos da fé. Procuraríamos algum dos casos de doutrinação e socorro junto aos quantos funcionáramos e aplicaríamos, então, os princípios recebidos. O orientador, a quem expusemos o projeto, aprovou, com evidente satisfação, mas considerou que deveríamos seguir em companhia de alguns mais aptos que nós, de modo a não perdermos a semeadura. Indagou sobre as particularidades do empreendimento e, depois de ouvir-me o colega, quanto ao que intentava efetuar, comentou o meu objetivo. Lutará durante muito tempo com o perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado. Não conseguirá demovê-lo, renová-lo. Gostaria de observar o caso in loco e, com as preocupações a que me compelisse, extrairia certa amostra do serviço maior que me aguardava. O diretor ouviu pacientemente e não apresentou qualquer embargo. Recomendou-me em seguida a custódia do irmão Ornelas, veterano em trabalhos da espécie que pretendíamos atacar. Em breve, achávamos-nos na cidade à noitinha. O companheiro que nos seguia de perto explicou que inúmeros irmãos de outros círculos, impossibilitados por longos decênios de retornar ao corpo terreno, se dedicam a tarefas obscuras e sacrificais entre as almas endurecidas ou sofredoras, a fim de conquistarem,
pela abnegação e pelo heroísmo silencioso, a irradiação luminosa que lhes falta. Vastos anos dependem no esforço de renúncia, adquirindo humildade no trato de almas rebeldes e ásperas, quais semeadores buscando a dádiva da flor e do fruto ao contato do chão bruto. Em geral, são homens e mulheres que se desmandaram na autoridade e no dinheiro, na inteligência ou na beleza, assumindo graves compromissos morais, que se consagram depois do seu poruco por extenso prazo, ao gênero de atividades que íamos tentar em benditas peregrinações de auxílio aos semelhantes, ostentando a aflitiva posição de servos apagados e anônimos, para melhor atingirem os fins a que se propõem. Finalizamos assim o item 18.1, experimentação, e vamos ao item 18.2, ante o espírito perseguidor. O alcoólatra, cuja situação me levara a diversos serviços de prece e doutrinação nos últimos tempos de minha experiência no corpo, achava-se num bar suburbano a encharcar-se. Ao lado dele, o temível perseguidor dava expansão a impulsos menos dignos. Cada copo cheio era nova taça de veneno fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Aproximamo-nos sem perda de tempo. Antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que, fora dos laços físicos, o socorro dos espíritos transviados exigem outros recursos, além das armas verbais. Achavam-nos ali, esclareceu o pretimoso, sem o elemento controlador da mediunidade. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve-lhes o aparelho completamente, raiando pela possessão absoluta. E então, verificamos nos círculos terrestres a exata reprodução da alma desorientada e desguarnecida de razão, oferecendo extensas mostras de loucuras. A maioria dos médios, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros, de algum modo controlam os comunicantes irrequietos ou infelizes, exercendo determinada censura sobre as palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar. Estaria naquele instante com um obsessor, frente a frente. Deveria preparar-me para demonstrar-lhes os melhores sentimentos do meu coração, porque da parte dele me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. Abreiramo-nos da dupla lastimável. O verdugo fitava um copo vizinho, ao jeito do magnetizador interessado na presa. Era uma triste figura de vampiro, que provocaria gestos de pavor nas pessoas em derredor, se lhes pudesse fixar a máscara diabólica. Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu concentrar-se para melhor resistir-nos, sorriu escarninho e, detendo-se de modo especial sobre mim, gargalhou franco. A princípio, molestei-me. Experimentei mal-estar intraduzível. O espírito endurecido, a envolver-se em sombria nebulosa, arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Ornella sacudiu-nos os ombros vigorosamente e disse, abre aspas, vejo-lhe a inexperiência, não tema. Centralizei a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater. Ajudá-lo-ei. Fecha aspas. A advertência calou-me consoladamente no íntimo, embora, na realidade, não conseguisse sofrear o receio em face da agressividade do perseguidor, que se unia a mim com expressões provocadoras. Finalizamos, então, assim, o item 18.2, ante um espírito perseguidor, e podemos, assim, adentrar
as lições de Jacob, que é esse momento onde eu retorno para vocês algumas dessas lições que Jacob nos traz, que eu considero importante fazer essa retomada. Mas eu queria dizer alguma coisa, né? Antes da gente pegar essas seleções que eu fiz para vocês. Esses dois itens, que são denominados, né, nesse capítulo, ensinamento inesperado, e depois ele traz o item 18.1, experimentação, 18.2, ante um espírito perseguidor, Jacob divide conosco aí esses momentos, né, de aproximação pela primeira vez, né, nos parece, né, ao longo do livro a primeira vez, que ele faz um trabalho de doutrinação de um espírito que persegue uma pessoa consumidora de álcool. Ele nos parece, né, que já fazia isso com esta pessoa que consome o álcool, com este espírito, em outros momentos, mas ele tinha, né, quando ele estava encarnado, da possibilidade das ferramentas que o médium tem, né, o magnetismo, o controle sobre aquilo que deve dizer, ou que deve verbalizar, que deve até gesticular no momento ali da reunião mediúnica, mas quando ele está nesse plano espiritual, ele é advertido, ou seja, ele é lembrado de que lá ele já não dispõe disso, né, ele já não é um médium ou um doutrinador numa reunião mediúnica. Então, agora ele está frente a frente desse espírito que traz para ele essas sensações que são ainda muito comuns da gente no momento da reunião mediúnica, né? O medo, assustar-se. Eu fico sempre imaginando, né, o médium, que é essa pessoa, para quem não é tão próxima da doutrina espírita, que é essa pessoa que é capaz, né, todos nós somos médium, mas a gente tem esse hábito de chamar de médium aquele mais ostensivo, aquele que tem essa capacidade, ou esse desenvolvimento, ou esse trabalho, né, de comunicação mais plena com os espíritos. A gente tem o hábito de chamar isso de médium, mas todos somos médiums, né? As intuições é uma mediunidade, né? Essas sensações que a gente tem. Mas, enfim, isso fica para outro momento, essa conversa. Mas o que é que eu quero dizer? Eu fico imaginando esses médiuns que visualizam, né? Que a gente chama esse médium de visualização, né? De capacidade de ver espíritos. E muitas vezes esse espírito pode se mostrar de maneira assustadora, que demonstra justamente o seu grau de baixa evolução. E Jacob, no mundo espiritual, diz que ele visualiza, e ele coloca isso para a gente, né? Que como seria assustador se um de nós aqui visualizasse esse espírito. Então, vamos lá para o que eu selecionei aqui, né? Então, no início desse capítulo, ele nos traz essa advertência, ou esse lembrete, que a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Então, para aquele que não trabalha aqui, né, no seu desenvolvimento, na caridade, na fraternidade, na ajuda ao próximo, como a gente denominar, né? A fraternidade, essa compaixão, esse entendimento da necessidade ao outro, que se materializa na caridade, seja ela por meio de uma palavra, de uma ajuda material, ou mesmo, né, de uma oração. Quem não se alerta, quem não acorda para isso, a vida espiritual vai cobrar. Vai cobrar porque ela reabre as portas desse esforço que é imprescindível, inadiável, não dá para deixar para depois. Então, na vida espiritual, seremos cobrados se ainda não fazemos isso aqui. Tá bom, Glécia? Estou falando comigo mesma. O outro ponto, ele diz aqui que os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão 1000 meios de agir e servir no extenso campo do bem. Deixa eu, no meio do vídeo, gente, deixa eu tirar aqui de uma moça que fica perturbando aqui atrás. Então, eles encontrarão 1000 meios de agir e servir no extenso campo do bem. Então, quem não faz isso aqui, porque diz, não sei como é que ajuda, não sei como é que faz isso. Lá no mundo espiritual, também a gente precisa enxergar esse trabalho, né? Enxergar essas oportunidades que existem aqui. Nós estamos agora mesmo no período do inverno, né? E para nós privilegiados, com lares quentinhos, cobertores, camas cheirosas, água aquecida para dormir, então privilegiadas e privilegiados que sou e muitos somos, precisamos lembrar dos irmãos que não têm esse privilégio, né?
dos irmãos que muitas vezes estão até dentro da nossa casa ou dos nossos locais de trabalho, necessitando de uma palavra de ânimo, de uma oração silenciosa. Então, a gente tem 1000 meios de agir e servir no mundo espiritual também. Bom, e aqui eu destaco assembleias veneráveis de benfeitores, ainda no início do capítulo 18. Congregarão-se nos altos cimos em favor de milhões de seres, mas espírito algum se sentará no trono que não construiu. Então, muitos dizem, reino da glória, vamos comprar um pedacinho no céu, vamos comprar o reino da glória, vamos para o céu. Sim, o que construímos? O que construir para esse reino que eu espero e aguardo, né? Eu aguardo, vou assim chamar, viu? Morrer e o descanso eterno. Sim, tu não trabalhou aqui, quer descansar no outro plano também? Tá difícil. E eu não falo só do trabalho diário, né? Do trabalho do laborado, serviço. Eu falo do trabalho principalmente, eu me refiro principalmente ao trabalho espiritual. Bom, vamos para o item 18.1, que é onde ele é preparado para esse momento de encontro com esse espírito e de trabalho com esse espírito, né? E aqui ele fala da companhia, né? Então, deveríamos seguir em companhia de alguém mais apto que nós, de modo a não perdermos a semeadura. Então, o trabalho espiritual, principalmente o trabalho mediúnico, o trabalho de ajuda ao espírito, aos desencarnados, ele precisa ser mediado por pessoas mais experientes. Dentro do CAC, nós temos colegas e nós temos também o nosso dirigente da reunião, que tem longos anos de experiência na doutrina. Isso não os fazem, né, totalmente conhecedores ou, vou usar esse termo até de outras religiões, santos, não é isso. Mas a experiência deles nos dá uma segurança para mim, para outras pessoas do grupo, mais inexperientes nessa experimentação que é o trabalho mediúnico, que é o trabalho espiritual. E o que eu trago isso para a nossa vida real? Muitas vezes, né, essa vida real que eu falo aqui, material, né, gente? Quando eu estou falando real, materialidade. Quando a gente também quer trabalhar aqui, a gente precisa procurar grupos, né? Casas espíritas, grupos espíritas, como o CAC, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse trabalho. E até mesmo também instituições que façam dessa questão da caridade, da fraternidade, do auxílio ao próximo, não só a doutrina espírita, não só na espírita. Eu sempre defendo que a doutrina espírita, para mim, é a que mais se encaixa, a que melhor me conforta, a que melhor responde às minhas perguntas. Mas eu creio que se outra te encaixa e melhor responde às tuas perguntas, é aí também que você possa estar. Venha conhecer a doutrina espírita, venha, mas se aí você se sente, e aí você faz esse trabalho de caridade ao próximo e dessa fraternidade, aí também você cabe. E isso é uma semeadura que vai te dar as colheitas lá adiante. Bom, e aí adiantando um pouquinho, já entrando no item 18.2, ante um espírito perseguidor, ele se encontra com esse espírito que se serve de alguém que bebe, né? A gente sabe que alguns ambientes, eles são propícios à aproximação desses espíritos inferiores, ou que a gente chama, né, de terceira ordem, né? Espíritos menos evoluídos, menos até do que nós mesmos. Então, esses ambientes, né, como são ambientes do consumo de drogas, ambientes da prostituição, ambientes de conflito, né, como as guerras, ambientes de confronto, seja esse confronto interpessoal, seja esse confronto nas ruas, nesses ambientes a gente tem a presença desses espíritos maldosos, mas que são também nossos irmãos e que merecem o acolhimento, e é isso que Jacob se propõe, né? E aí ele coloca que a cada copo cheio era uma nova taça de veneno fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Então, cada vez, olha essa imagem aí, gente, para você que nos assiste. Para você que nos ouve, a imagem tem um homem ou uma mulher consumindo bebida alcoólica, e atrás dessa mulher tem um espírito acinzentado fazendo, né, o consumo da energia desse álcool, né, se consumindo. Então, saibam, quando a gente
E não estou aqui condenando e nem apontando a ninguém que bebe. Estou apenas convidando à reflexão, tá certo? Nesses ambientes, mesmo que eu não esteja consumindo, nestes ambientes que eu estou lá com alguém que consome, ou que eu estou com pessoas que consomem, mas eu não bebo, eu vou para o bar e lá eu tomo minha água com gás, mas eu não bebo, as outras pessoas é que bebem. Aquele ambiente a gente está envolto e em companhia também desses espíritos, tá bom? Então vale a reflexão. E ele traz, achávamos ali, esclareceu para Estimoso, ser um elemento controlador da mediunidade. Aquilo que eu disse antes, nesse ambiente onde Jacob iria fazer esse processo de doutrinação, olha, a bonitinha deitou ali, minha gatinha. Dá tchau ao grupo CAC, ó, aos nossos amigos do Clube do Livro. Então, voltando, gente, então, neste ambiente que ele tentava doutrinar esse espírito perseguidor, o seu irmão Ornelas, que foi o experiente, que foi designado para acompanhar Jacob nesse trabalho, esclareceu a ele que ali ele não tinha os elementos da mediunidade, que era um elemento, a mediunidade é um elemento que se utiliza muito de energias, e aí essas energias ajudam no controle desses espíritos e na proteção desse médium, né? Que esse médium tem um espírito encarnado, que é a alma, e esse médium também controla o que acontece a partir do trabalho, né? Do seu desenvolvimento mediúnico. E aí, a partir dessa energia que chamamos de magnetismo, ele consegue, inclusive, anular intenções, conter intenções maléficas desses espíritos. Então, Ornella alerta, chama a atenção de Jacob, que ele não contava nesse momento com esses elementos controladores da mediunidade. Então, a maioria dos médios, porém, ainda, mesmo quando sonâmbulos puros, de algum modo controlam, tá vendo? Os comunicantes irrequietos ou infelizes, aqueles mais agressivos, infelizes, né? A mediunidade permite que ele controle isso, exercendo determinada censura sobre o que ele fala, sobre o que ele gesticula, sobre até atos agressivos, que esse espírito impulsione esse médium. Ele vai, mesmo que ele num estado inconsciente, ele diz, espera, isso aqui não cabe não, calma, espírito, não vou fazer isso aqui na mesa ou isso aqui nesse ambiente, não. Então, estaria naquele instante Jacob frente a frente a esse obsessor. Imagina, gente, só de pensar eu me arrepio. Bom, e aí já finalizando aqui, gente, ele traz, né, essas palavras que Ornelas coloca para Jacob. Vejo-lhe a inexperiência. Então, ele observou que Jacob era inexperiente. Gente, Jacob era um praticante espírita. E Ornella diz que ele é inexperiente. Mas não tenha medo, então não tenhamos medo. Isso é algo que eu tenho trabalhado muito em mim, viu, gente? O medo. Centralize a vontade e reaja com todas as energias que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Então, nada de querer falar com autoridade, com o espírito, como se nós fôssemos santos que ordenam o outro que é demoníaco. Todos nós somos passíveis e cometemos erros, né? E suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Então, se eu não falo com propriedade, não adianta eu falar do bem se eu não sou bem, porque meu rosto e meu verbo não vai exprimir isso. E não se deixe abater. Além de não ter medo, Ornelas diz, não se abata com o que ele disser ou com o que ele fizer. Ajudá-lo-ei, ajudemos ao irmão que sofre, seja ele encarnado ou desencarnado. E aí, eu conversava com minha mãe esses últimos dias sobre isso, né? Que muitas vezes a gente se chateia com o que o outro diz, com o que o outro nos provoca. E eu disse a ela que a nossa grande desafio é praticar aquilo que a gente deseja do outro. Então, a gente quer do outro a mansidão, o respeito, a compreensão, o afeto, a gente precisa ofertar isso. Mesmo nos momentos de conflito. Eu sei, minha mãe, eu sei, meus amigos que me assistem aqui, que é difícil, porque é um trabalho que todos nós fazemos. Mas Jacob nos convida a ajudá-lo e não condená-lo, tá bom? Bom, assim eu finalizo as lições de Jacob.
e posso adentrar com vocês num mergulho doutrinário. O que é esse mergulho doutrinário? Relembrando, já que isso começamos na última quinzena, né? Semana passada não, na última quinzena. É um momento onde eu faço essa relação, o livro de Jacob e a nosso livro da doutrina espírita. E nesse mergulho doutrinário eu tento relacionar com esses livros aí, o Céu e o Inferno, a Gênesis, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Médiuns. Então aqui está o livro que eu escolhi, o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, precisam ter. Vocês precisam ter esse livro em casa. Abre no teu momento da oração, que a gente chama na doutrina espírita de culto do Evangelho no lar, mas você pode chamar também com outro nome, se você ainda não está se aproximando da doutrina. É um momento onde a gente abre esse livro, lê um trecho, reflete, ora, pede por alguém, ora por alguém, pede a bênção do nosso lar. Então, um livro lindo, lindo. Inclusive, disse a minha mãe que nesse momento onde a gente sente esse desconforto com o outro, o Evangelho nos dá muitas orientações e muitas lições, porque nesse momento nós estamos muito conectados a nosso mentor, nosso protetor, nosso anjo da guarda. Então, quando a gente abre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso mentor está ali nos auxiliando na melhor leitura. E talvez aquele espírito sofredor está ali ouvindo e também aprendendo. Mas vamos lá. No capítulo 12, ele diz assim: amai os vossos inimigos. E eu separei um trecho desse capítulo 12. Os inimigos são os instrumentos destinados a pôr-vos à prova. Então, é nos inimigos que a gente aprende mais. E olha o que Jacob tem. Jacob é orientado a dever preparar-me para demonstrar-lhe os melhores sentimentos do meu coração. Então, Jacob sente isso, que para aquele espírito que nós descrevemos aqui, que estava ao lado dos amigos que consomem o álcool, ele deveria preparar-se para demonstrar-lhe os melhores sentimentos do seu coração, porque nós precisamos amar os nossos inimigos, né? Os nossos inimigos, porque amar os amigos é muito fácil, né? Amar os amigos, um beijo a meus amigos e também um beijo a meus inimigos, por favor. Me ajudem, nos ajudem a que a gente nos ame mais do que nos odeie, né? Então, vamos a esse exercício de amar os vossos inimigos aos nossos inimigos. E para fechar, né, para que eu não possa também ser muito longa, deixa eu ver aqui nosso tempo. E vamos lá. Esse capítulo é um pouquinho mais longo mesmo, viu, gente? Um trecho, muitas reflexões. Então, eu deixo um trecho aqui para você refletir. Pessoa alguma, espie bem, pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. Gente, se não for agora, será amanhã. Então, que seja hoje, que seja agora. Tá bom? Então, pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. Vamos refletir sobre isso, tá bom? Então, o CAC te aguarda na próxima semana, mais um Clube do Livro, com essa linda obra do médio Chico Xavier. Voltei. Te desejo paz e bem para você que está aí aproveitando, gente, para você que está aí aproveitando esse feriado do São João, para você que está em família, um excelente feriado, descanse, aproveite em família, conversem muito, como essas comidas deliciosas que só o Nordeste tem, né? Muito aí à base do milho, sejam muito felizes, com responsabilidade, com amor e nunca esquecendo daqueles que sofrem, tá bom? Então, um beijo, semana que vem a gente volta com o Clube do Livro, com o livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, que foi apresentado por mim, Glécia Carneiro. Um beijo muito grande e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.